Bem-vindos a mais um episódio do Pod ACIP. Hoje vamos conversar com Neio César de Souza Freitas, agente PIFOR da FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. O PIFOR é um programa de fortalecimento e fidelização da rede de associações comerciais. Neio atende as ACIS da região de Ribeirão Preto, e desde 2021 atende a nossa ACIP. Agora, vamos entender o que significa cada uma dessas siglas e o que ele pode contar dos serviços que presta. Fique com a gente. Hoje no Pod ACIP estamos conversando com o Neio César, um representante da FACESP em nossa região. Neio, explica para a gente o que é o seu trabalho. Bom, a FACESP é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e congrega as entidades que nós temos no Estado de São Paulo. Nós temos no Estado de São Paulo 450 associações comerciais, assim como os empresários da cidade podem se ser associação comercial, as associações comerciais são vinculadas à FACESP. E a FACESP, ela atua, a gente costuma falar, como as entidades, as associações comerciais, em dois braços. A representatividade, que é a parte institucional, e a parte de produtos e serviços, que ela oferece para os associados. Então, a FACESP, ao longo do tempo, ela vem pensando em fortalecer as nossas entidades, fortalecer a rede, né? Nós temos em cada estado uma federação. Então, nós temos 26 federações, mais uma federação em Brasília, que reúnem sob o guarda-chuva da confederação. Então, desde 2021, ela desenvolveu um programa de fortalecimento da rede. O que seria isso? Em cada região, nós temos um agente PIFOR, que lá no início veio ouvir a associação, então viemos em Pitangueiras, sentamos... Sempre foi você aqui na nossa região? Sim, desde o início. Sentamos com a Natália, com o presidente à época, fizemos um diagnóstico da entidade para entender o que era a necessidade naquele momento, e a partir daí a gente propôs algumas soluções. Desde uma maneira de gestão, né? A associação à época estava com alguns problemas de caixa, a gente, juntamente com o nosso vice-presidente, a gente propôs um saneamento, algumas negociações, e oferecemos novos produtos e serviços para que a associação tivesse novos produtos e serviços para oferecer para os seus associados e, com isso, reter quem é associado e trazer novos associados. Basicamente, o trabalho é esse. Então, no início foi um diagnóstico, implantamos alguns produtos e, a partir daí, normalmente eu venho uma vez por mês, converso na associação e visitamos empresas associadas ou não, falando da ação comercial, do trabalho que a ação comercial desenvolve. A ação comercial é uma entidade sem fins lucrativos, tem uma diretoria que é voluntária, tem a Natália, que é a gestora, o Otávio, que é colaborador. Então, cada vez mais ela precisa oferecer para os seus associados produtos e serviços, porque a parte de representatividade, às vezes o associado não percebe, isso não é mensurável, né? Então, quando a ação comercial manda lá o boleto para o associado pagar a mensalidade e alguns serviços que ele utilizou, a parte de representatividade, que é quando a associação faz um evento, ela vai lá no poder público, ela discute alguma coisa para melhorar, o associado às vezes não percebe isso, né, essa representatividade. Nós temos como exemplo, hoje, a FACESP está lutando no Congresso Nacional com a reforma tributária. Porque na reforma tributária, o projeto que está em discussão, o CIPS ficou de lado. E o CIPS nasceu dentro da Associação Comercial de São Paulo. Então, existe uma luta hoje das associações comerciais, representada pelas federações, junto ao Congresso Nacional, participando ativamente da discussão, para que mantenha o Simples, para que corrija o valor do Simples, para que as empresas tenham um ambiente de negócio melhor. Então, essa parte de representatividade que a ação comercial local faz, e, junto com a FACESP, ela torna-se mais forte porque é uma representatividade maior. A FACESP representa todas as entidades do Estado de São Paulo, né? Então, nós temos mais de 2 mil empresas associadas no Estado de São Paulo. Então, isso, quando senta o presidente da FACESP lá no Congresso, ele fala em nome de
de um número grande de pequenas empresas, que é o nosso foco maior. Para ser associado, a empresa pode ser de qualquer segmento, de qualquer porte, né? Pode ser um MEI, pode ser uma grande empresa. Ela vai encontrar na ação comercial diversos produtos e serviços, né? Além da representante que eu já falei. Basicamente, o trabalho é esse. No bloco anterior, o Neio contou para a gente, resumidamente, qual o trabalho da FACESP com as associações comerciais do Estado de São Paulo. E aí ele citou, inclusive, alguns produtos que ele trabalha. Quais são esses produtos que você trabalha na ACIP? Então, em Pitangueiras, quando a gente fez o diagnóstico, conversou com a gestora e a diretoria, nós implantamos de imediato o programa de estágio, né? O estágio é uma lei federal, então qualquer empresa de qualquer porte pode contratar estagiário, quer dizer, um MEI pode contratar estagiário, ou uma grande empresa pode contratar estagiário, de qualquer segmento. Então, um advogado pode contratar estagiário, um fisioterapeuta, um psicólogo, um dentista. Desde que tenha um CNPJ ativo. No caso de um por conta da associação comercial. Mas assim, no caso de um profissional liberal, se ele não tiver um CNPJ, ele também pode contratar estagiário. Né? Tá. Pela associação. A lei permite isso. Tá. Então, esse produto é um produto que atende a todas as empresas do município. Qualquer pessoa que esteja estudando no ensino regulamentar, ensino que seja regulamentado pelo MEC, pode ser estagiário, desde que ele tenha no mínimo 16 anos. Então pode ser ensino médio ou ensino superior? Ensino médio, curso técnico, graduação, EJA, qualquer curso que seja regulamentado pelo MEC. Acima de 16. Acima de 16. Não existe idade máxima. Até o EJA, então, como você disse. Sim. Não existe idade máxima porque a gente pode estudar com qualquer idade. Tá? Então, o estagiário ele pode estagiar na empresa por até 6 horas diárias e, no máximo, 30 horas semanais. Então, a empresa, dependendo do segmento que ela tem, o horário que ela atende, ela faz um escalonamento de horário. Por exemplo, o estagiário do supermercado, que abre de segunda a segunda, ele diminui a carga horária diária para que ele possa ter no máximo 30 semanal. Tem empresa que trabalha de segunda a sexta, então o estagiário faz segunda a sexta, 6 horas para fechar 30 horas semanais. Tá? A grande vantagem é trazer esse jovem, normalmente estagiário, que às vezes não tem nenhuma chance, né, para o mundo do trabalho, do aprendizado, da formação. Então, para ter o primeiro emprego, né? Exatamente. Então, quando a empresa contrata um estagiário, ela está dando a oportunidade para ensinar para aquele jovem boas práticas, como atender um cliente. Então, ele vai ter toda uma formação. Ele pode ficar na mesma empresa estagiário por até 2 anos. Então, no mesmo CNPJ, o estagiário pode ficar até 2 anos se ele continuar estudando. Então, se ele parar de estudar, o estágio é suspenso porque faz parte do requisito básico é que eles são estudantes, para ser estagiário. Contrato é esse. Isso é uma lei federal, a associação comercial faz de acordo com a lei, ela não vai propor nada que seja fora da lei. O estagiário, ele recebe uma bolsa, na lei fala bolsa estágio, ele não recebe salário porque ele não é CLT, e sobre essa bolsa que a empresa paga, a empresa não recolhe nenhum encargo social. Ela não recolhe INSS, não recolhe fundo de garantia, não tem que pagar 13º. Então, é um custo barato para a empresa, para ela ter uma mão de obra, né, para ajudar. Que ela, inclusive, pode treinar para o futuro. Exatamente. Então, a empresa, ao contratar o estagiário, se o estagiário for bom, se for aquilo que ele quer, e a empresa entender que é aquilo que ela quer também, as duas partes vai seguir no máximo até 2 anos, porque é o máximo que ele pode ficar na mesma empresa. Então, se ele ficar estagiando na empresa 2 anos, é porque deu certo o programa de estágio. Sim. Porque se a empresa contratar um estagiário e ele perceber que não é aquilo que ela pretendia, ou o estagiário sentir que não é aquilo, as expectativas. ou o estagiário também achar que não é aquilo que ele quer, vai ser rescindido o contrato. Então, o estagiário ficou 2 dias, a empresa chegou à conclusão que não tem aquele perfil. Dispensa o estagiário, mas o que ela tem que pagar nessa rescisão? Apenas os 2 dias que ele ficou na empresa proporcional ao valor da bolsa. Não tem uma rescisão trabalhista porque ele não é um funcionário de CLT. Ela pode contratar outro imediatamente. Então, o que eu costumo falar para as empresas, que ao contratar o estagiário,
Normalmente ele não tem experiência nenhuma. A empresa vai formar ele no perfil da empresa. Então ele vai formar um funcionário que no futuro pode ser seu funcionário. Então a empresa continua estagiário, ele ficou 2 anos, encerrou o estágio. A empresa não tem vaga para ele. Ou, se a empresa tiver vaga, vai contratá-lo com certeza, porque se ele ficou 2 anos, deu certo. Contrata ele, ele vai virar um funcionário CLT. Se ele não for contratado, porque às vezes a empresa não tem vaga naquele momento, etc. e tal, a empresa fez um trabalho social de extrema importância, porque ela formou esse cidadão. Tirou da rua, né? Exatamente. Então, quando essa pessoa chegou para estagiar, o currículo dela tinha basicamente o nome, endereço, CPF, telefone e e-mail. Quando ele sair e bater em outra porta, ele já vai estar com alguma formação. Ter algo para apresentar, né? Exatamente. Então, a empresa fez um trabalho social que às vezes não percebeu o que fez, mas de extrema importância. Então, é um problema bastante interessante, porque a bolsa que o empresário paga para o estagiário também não tem um piso, não tem uma tabela. Isso é definido pelo próprio empresário. Então, o empresário definiu o valor da bolsa, falou para o estagiário, a bolsa é X, para você estagiar 6 horas diárias. Aceitou, é isso que vai valer. Isso que vai estar no contrato. É feito um termo de estágio, onde assina a ação comercial, o empresário, o aluno e a escola. Tá? O nosso Instituto Talentos, que faz essa intermediação, tem todas as escolas cadastradas, seja de ensino médio, curso técnico, EJA, curso superior. Né? Então é feito tudo na ação comercial que tem eles. É muito rápido. Então, se a empresa definiu que vai contratar o estagiário, o estagiário chegou aqui, procurou a Natália, procurou o Otávio, ela vai pedir a declaração de matrícula, documentos pessoais, vai sair com o termo pronto. É muito rápido, é feito tudo em Pitangueiras. A grande vantagem é que o estagiário, ao receber a bolsa, isso é o valor que vai ajudar ele a contribuir no orçamento da família, né? Isso vai gerar a economia local, porque é mais uma receita para o município, e além de tudo, o estagiário, a lei prevê que todo estagiário é obrigatório que tenha um seguro de vida e licenças pessoais. Então, o Intal já tem esse seguro, então esse estagiário vai estar totalmente segurado, e o Intal, além do seguro, ele paga despesas médico-hospitalares para algum caso de acidente. Vamos supor que o jovem escorregou, torceu o braço. O empresário leva no médico e gasta R$300. Ele paga, o Intal ressarce até R$1.500 por evento. Isso não tem limite. Tá? Então, esse é um diferencial nosso também. O empresário, qual que é o custo? Ele vai pagar a bolsa estágio e vai pagar uma taxa de administração para o Intal, de R$116 se ele for associado. Se ele não for associado, o valor é bem maior. Sobre o valor dessa taxa, uma parte dessa receita fica na ação comercial. Então, esse é o grande negócio. A ação comercial, ela precisa de receita, porque ela sobrevive de mensalidade de sócios. Ninguém é obrigado a ser associado. Então, a associação pode ter hoje 100 sócios, amanhã tem 90, depois da manhã tem 95. É uma receita que é estável, ela não é certa. Então, todo produto e serviço que a ação comercial oferece para o associado, ele oferece um custo menor, né, para ser vantajoso para o associado. Então, por exemplo, se eu não for associado e quero contratar um estagiário, quanto eu vou pagar? Então, 170. Se eu for associado, 116. Só aí dá uma diferença de pagar a mensalidade. Fora os outros produtos que o comercial tem. Né? Um plano de saúde, consulta de Equifax bem vista e demais. Então, esse produto ele é bastante interessante. Eu atendo na região de Ribeirão Preto 18 são comerciais, em todas nós temos programa de estágio, com bastante sucesso. Tá? Além disso, nós implantamos também um outro produto que é a FAC, a Faculdade de Comércio. Basicamente é isso. No bloco anterior, o Nelly estava explicando para a gente sobre o Intal, o Instituto de Talentos, que oferece o estágio em parceria com a Associação Comercial. Deu para perceber que, como a Natália, você também é apaixonado pelo programa de estágio, né? Com certeza. Mas quais os outros produtos que a FACESP, né, fora oferece para a nossa ACIP? O outro produto que a gente encontrou aqui é a Faculdade do Comércio. A Faculdade do Comércio é uma faculdade que está sediada em São Paulo, ela é da Associação Comercial de São Paulo e da FACESP,
E aí a Associação de São Paulo, ela pediu autorização e foi autorizada pelo MEC e abriu alguns polos. Então a gente tem algumas cidades do estado de São Paulo que são polos da FAC. Então Ribeirão Preto é polo. Então as entidades, ações comerciais da região podem ser revendedoras da FAC. E a Ação Comercial de Pitangeiras é uma das nossas revendedoras da FAC. E tem curso de graduação, pós-graduação, tudo EAD. Tá? Então, por exemplo, um curso de gestão comercial de graduação. Ele é um curso de 2 anos, reconhecido pelo MEC. A FAC, inclusive, agora foi reavaliada pelo MEC com nota 5. Tá? E o associado, o filho do associado, o funcionário do associado, o sobrinho do funcionário do associado, ele participa dos descontos que o associado tem direito. Tá? Então, se o associado quiser estudar, se o filho dele quiser estudar, se o filho do funcionário, se o funcionário quiser estudar, ele vai pagar um valor diferenciado de mensalidade. Então, para ter uma ideia, um curso de graduação, a mensalidade é normalmente R$ 193, o associado é R$ 165. Mas sempre a FAC está fazendo algumas promoções. Por exemplo, agora, a gente está com promoção em 2 cursos. A gente tem um curso de análise de movimento de sistema, que é sistema para a internet, e um curso de... Esse curso aí fala muito de comércio eletrônico, e ele está com a primeira mensalidade de R$ 50 e as demais de R$ 99 durante todo o curso. Então, assim, a FAC não cobra matrícula. Você faz a inscrição, tudo online, a primeira que você paga é a primeira mensalidade. Então, nesses cursos que eu falei que estava na promoção, vai pagar R$ 50 na primeira mensalidade e as demais, até terminar, R$ 99. Tá? Então, isso é uma forma... De alguma forma, para fazer, tem que estar ligado ao comércio, sendo o próprio proprietário, o próprio dono, ou funcionários. Funcionários. É isso para ter desconto. Sim, tá? sim. Qualquer cidadão pode ser, mas aí ele não vai se beneficiar do desconto. Ele sendo associado ou vinculado a algum associado, ele beneficia do desconto. Tá, então, independentemente de qualquer coisa, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Os associados ou os seus dependentes com desconto. Com desconto, exatamente. Certo. Tá? Então, nós temos o Polo Ribeirão Preto. Mas o aluno de Pitangeiras tem que ir a Ribeirão? O Polo Ribeirão, o aluno ele faz uma prova por semestre no Polo. Essa prova é agendada. Então, tem uma semana de prova, ele agenda o dia que dá certo e o horário. Eu posso no dia 10, na semana de prova, é dia 10, é dia 20. Então, eu posso no dia 10, 9 da manhã. Ele agenda e vai lá. Eu posso às 18 horas no dia 11. Ok. Não é que tem que ir todo mundo no mesmo dia. Certo. Então, é uma prova por semestre que tem que ir Ribeirão Preto. Fora isso, é feito tudo online. Entendi. Neio, hoje você atende quantas ACIPs? 18 na região de Ribeirão Preto. Tá. E dessas ACIPs, você, lógico que tem um parâmetro. Então, vamos falar da nossa, aqui de Pitangeiras. De 2021 a 2024, qual o balanço que você faz entre quando você entrou e como você encontra hoje a nossa ACIP? A Associação Comercial de Pitangeiras, quando eu estive aqui na primeira reunião, foi acho que agosto de 21. Só um pouquinho, vale ressaltar que são 2 funcionários só aqui, tá? Quando eu estive aqui em agosto de 21 na primeira reunião, que eu reuni com a Natália e com o presidente, era uma situação bastante difícil, caótica. A Natália estava sozinha, não tinha nenhum colaborador. A situação era crítica, tinha alguns problemas financeiros. Aí eu e meu coordenador na época, o Márcio Pessoa, o vice-presidente da FACESP da região de Ribeirão Preto, Pinguera, nós discutimos, conversamos, propomos um saneamento, algumas renegociações, propomos que a Ação Comercial contratasse um estagiário para auxiliar a Natália e a FACESP bancaria por 6 meses. Depois nós conseguimos prorrogar isso por mais 6 meses, tá? E implantar produtos e serviços. Então, no primeiro momento, a gente tentou fazer com que a associação conseguisse começar a vislumbrar uma possibilidade de não fechamento, porque naquele momento a gente tinha essa preocupação da entidade. O horizonte era esse. O horizonte era esse, de fechar a entidade. E aí a gente, graças a Deus, graças ao trabalho da Natália, depois teve uma mudança de diretoria, né? A Natália e eu visitamos o comércio, algumas pessoas que
ela estava enxergada que poderia assumir a diretoria. Conversamos com as pessoas, fizemos uma reunião aqui com o atual presidente, o Odair, mais algumas pessoas, falando sobre o que é ação comercial, o que é FACESP, como que é ser presidente, como que é ser diretor, que você não recebe salário, que você é voluntário, que você dedica uma parte do seu tempo para olhar o coletivo, né, para melhorar o ambiente de negócio, para fortalecer os comércios, os prestadores de serviços, para ajudar o desenvolvimento econômico e social da cidade. Isso, graças a Deus, foi muito bem entendido. A partir daí, a gente desenvolveu alguns trabalhos de implantação de produtos e serviços, de visitar a empresa, de dar uma nova cara à ação comercial. O balanço que eu tenho é que nesse período, de agosto de 21 até agora, dezembro de 24, a ação comercial de Pitangueiras, para nós, para mim, para o Pinheiro, para o Márcio, foi uma grata surpresa. Tá? Nós ficamos muito satisfeitos porque ela evoluiu. Tá? Hoje tem a Natália como colaboradora e tem o Otávio, que foi estagiário, e hoje é funcionário de ação comercial. A associação tem agora, quando você sai na cidade de ação comercial, ela é vista de uma forma diferente do que quando a gente chegou. Então, isso é muito bom. Eu costumo falar o seguinte, na região de Ribeirão Preto, eu já conheci um pouco dessas entidades, porque eu trabalhei em comercial, já conheci a região. Na região de Ribeirão Preto, Pitangueiras foi uma grata surpresa. Foram duas surpresas aqui. Pitangueiras, na nossa região, e Luiz Antônio. Porque também lá em Luiz Antônio tinha alguns problemas assim, estava muito apático, muito sem vontade. Então a gente conseguiu, com um trabalho conjunto, reerguer essas duas entidades. Hoje, isso assim, quando a gente conversa em algumas reuniões, quando eu converso com o Pinheiro, que é o nosso vice-presidente, a gente sempre cita a ação comercial de Pitangueiras como exemplo. Quando eu vou em outra, que está lá reclamando de alguma coisa, eu falo, pera um pouquinho, ainda em 21 eu visitei essa entidade que estava na situação e agora está dessa forma. Tem jeito. Tanto que a FACESP, a CACB e o SEBRAE está com um projeto para ajudar, mais um dos projetos para ajudar as ações comerciais, que é capacitação dos presidentes e das gestoras, dos gestores, né, que vai iniciar agora em fevereiro do ano que vem. Como é um projeto que tem um custo alto, ele é bancado pela FACESP, pelo CACB e pelo SEBRAE, foram selecionadas 64 entidades do estado de São Paulo. Então, a gente reuniu, eu e o Pinheiro, na região de Ribeirão Preto, para escolher 4 ou 5. Nós colocamos Pitangueiras dentro dessas 5. Olha que diferença. E aí precisava da associação comprar a ideia. Por quê? O presidente vai ter que sair um dia, deixar o seu negócio, participar de uma capacitação presencial o dia todo, fora algumas online. A Natália vai ter que sair 3 dias para fora. Então a gente precisaria também do comprometimento deles, mas a gente teve total comprometimento. Então, eles estão entre as 64 do estado de São Paulo, que são 450, que vai participar desse treinamento. Tá? Vai subir o ranking, né? Subir o ranking, exatamente. O objetivo é esse, é capacitar isso. Isso teve em 2003. Eu trabalhava na ação comercial de Guará, participei desse programa. A única diferença é que a gente tinha capacitação, era o presidente um dia e os executivos 3 dias, mas não tinha acompanhamento depois. E esse novo programa agora, além disso, de capacitação para eles vão ter um consultor aqui. Então tem um plus a mais, né? Vai ter um consultor aqui para fazer o acompanhamento pós-capacitação deles. Então, vai fazer um diagnóstico inicial e a gente vai estar junto com esse consultor para a gente ver, para melhorar. Né? Sempre buscando uma excelência, né? Trazer mais produtos e serviços. A gente tem outros produtos e serviços que a gente quer implantar aqui, mas a gente também não adianta implantar todos de uma vez. Não, a gente precisa ir aos poucos, né? Mas a gente tem outros produtos e serviços aí que são bastante interessantes, que atendem a entidade, que atendem o associado e que vai melhorar para o empresário local, desenvolve o comércio e isso gera receita para o município, desenvolvimento econômico e social. Então, a gente está agora, o senhor comercial reiniciou, uma conversa com a administração pública para a gente buscar, junto à prefeitura, algumas parcerias. A ação comercial é uma entidade que precisa estar junto com o poder público, e o poder público entender que a ação comercial ela é importante para o desenvolvimento local. Então, a gente tem que caminhar juntos. Né? Não é ser partidário ou não partidário. É pensar uma forma de a gente sempre fala local. isso, né? Que a união
literalmente faz a força, né? Os comerciantes se unindo, tem uma voz mais forte junto ao poder executivo e até o legislativo. Exatamente. Nós temos um mantra ali na nossa região que juntos somos mais fortes. No Podiacip de hoje, nós conversamos com o Neio, da FACESP, que contou um pouco sobre o programa de estágio, sobre os produtos que trabalha junto à nossa CIP, e deu duas boas notícias, que entre 21 e 24, quando ele começou a trabalhar aqui, esse período, que a CIP subiu no ranking no estado de São Paulo. Tanto subiu que foi uma das 5 convidadas para participar de um programa de treinamento. Neio, eu quero agradecer a sua presença aqui, mais uma vez, você contar todas essas notícias boas e te convidar para um próximo, para a gente continuar dando boas notícias para o nosso associado. Venha fazer parte da CIP, venha unir a sua força à nossa, para a gente ter uma voz mais poderosa junto aos poderes executivos e legislativo. Venha para a CIP e venha para o Podiacip também. Toda quinta, a partir das 10, um novo episódio no ar. Até a próxima.